Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal Tesauros Abscônditos. Uma vez mais, queremos meditar o Evangelho que a liturgia coloca à nossa disposição para o domingo, hoje 9 de novembro. Celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. Esta igreja considerada Mater e Caput Omnium Ecclesiarum, a mãe e a cabeça de todas as igrejas do mundo. Por isso, essa festa é celebrada não só na Diocese de Roma, mas também em todas as dioceses pelo mundo. Para essa festa, que substitui, pela sua importância, um domingo do tempo comum, já que dia 9 neste ano é precisamente um domingo, nos é proposto o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí, sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Caríssimos irmãos, hoje vos convido a que possamos mergulhar nesta cena vibrante que o Evangelho de São João nos apresenta. É tempo de Páscoa, tempo em que Jesus vai ao Templo de Jerusalém. Somos remetidos nessa cena a esse encontro do templo com o seu Senhor. Mas o que Jesus encontra ali? Não encontra paz na oração, mas sim o barulho do comércio. Bois, ovelhas, cambistas, moedas. O espaço sagrado, lugar de encontro com Deus, havia se tornado um lugar de mercado. E em resposta, Jesus, como ouvimos no Evangelho, faz um chicote de cordas e expulsa todos os que dali não estavam fazendo tempo de oração, mas realmente faziam da casa de Deus uma casa de comércio. Jesus não o faz por raiva descontrolada, o faz por zelo, porque aquela dor de quem vê o lar transformado em algo que não deveria ser invade o seu coração. Pensemos por um instante em como nós nos sentiríamos vendo a nossa casa de infância, o lugar das memórias mais ternas, mais amáveis, sendo transformado numa feira cheia de barulho, com muitos ruídos. A dor de Jesus, no fundo, é o choro de quem ama profundamente a vontade do Pai e deseja que toda a casa de Deus seja realmente, de fato, um lugar de verdade, de justiça, de adoração, de oração. Por isso ele declara: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Caros irmãos, a cena do templo vai além do que vemos. Naquele gesto profético, é verdade, Jesus nos alerta: sempre há o risco de misturarmos interesses pessoais, egoísmos, busca de lucros e aparências ao que deveria ser puro culto a Deus. E aqui nós também poderíamos nos encontrar, talvez não porque estejamos vendendo, não porque estejamos fazendo casa de comércio, mas todas as vezes que o nosso coração não está preocupado de fato com as realidades sobrenaturais. Mas quantas vezes a nossa oração também não foi sempre uma súplica pelas nossas necessidades exclusivamente materiais? Não é só das paredes das igrejas que Jesus fala aqui. O nosso coração, criado para ser morada de Deus,
também pode se encher de ruído, de divisão, de busca de si mesmo antes do reino. Nos lembra o Papa Francisco que o Evangelho apresenta-nos o episódio da expulsão dos vendedores do templo. Esse gesto pareceu profético. Perguntam a Jesus: que sinal nos dás para fazer estas coisas? E ele responde: destruí este templo e eu em 3 dias o levantarei. Temos aqui, segundo João, continuou o Papa, o primeiro anúncio da morte e ressurreição de Cristo. O seu corpo, destruído na cruz pela violência do pecado, tornar-se-á na ressurreição o lugar do encontro universal entre Deus e os homens. Cristo ressuscitado é precisamente o lugar do encontro universal de todos entre Deus e os homens. Os verdadeiros adoradores de Deus são os que adoram Deus em espírito e verdade. Portanto, caríssimos irmãos, o templo físico, tão majestoso, perdera seu significado ao ser usado para ganhar dinheiro, para fechar o coração ao irmão, para esquecer a justiça de Deus. Jesus, hoje, ao expulsar os mercadores, não só faz uma limpeza diante dos olhos humanos, mas também anuncia: Ele próprio será um novo templo. Agora, não são mais sacrifícios de animais, nem moedas, nem interesses que nos aproximam do Pai, mas a oferta de Jesus, seu corpo entregue na cruz e ressuscitado por amor. Hoje, meus irmãos, ao celebrarmos a dedicação deste templo, deste importante templo, a Basílica, a Catedral de Roma, nós também somos chamados a olhar para o nosso coração como templo do Senhor. O convite, irmãos, é claro: não transformemos nossa fé em troca, tradição vazia, em busca de benefícios. Deixemos Jesus purificar nossas intenções, nosso serviço, nossa oração. Se cada dia fizermos o exame de consciência, renovando o desejo sincero de ser morada limpa para Deus, experimentaremos a paz do coração reconciliado. E se um dia percebermos que vivemos demais com mercadores dentro de nós, não desanimemos. O Senhor nos chama sempre à penitência, à conversão, ao zelo. Que tenhamos dor pelos pecados, mas ainda maior, tenhamos a confiança no perdão de Cristo. Ele que transforma o nosso interior em templo vivo do Espírito. Que ao nos aproximarmos da Eucaristia neste dia, da nossa comunidade, peçamos: Senhor, purifica o templo do meu coração. Dá-me um coração novo, enamorado por Ti, que viva a fé em espírito e verdade. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.